Operação Ararate 6. 5 mandados de busca e apreensão são cumpridos em Cuiabá e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E ainda uma entrevista ao vivo com a juíza da propaganda do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Ana Cristina Silva Mendes. É segunda-feira, dia 29 de setembro, e o RDTV já está no ar. Olá, tudo bem? Há poucos dias das eleições foi deflagrada a 6ª fase da Operação Ararate, quando 5 mandados de busca e apreensão foram realizados, sendo 2 deles em Cuiabá e 3 em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A Polícia Federal mantém os nomes resguardados pelo sigilo judicial, mas informações apontam que um deles seria do candidato a deputado estadual Gilmar Fabris, do PSD. Relembre o caso e veja os detalhes na reportagem. Foi deflagrada nesta sexta-feira, dia 26 de setembro, a 6ª fase da Operação Ararate. Segundo informações, o candidato a deputado estadual, Gilmar Fabris, do PSD, seria um dos envolvidos. Mas, segundo a assessoria da Polícia Federal, o caso está sob sigilo de justiça. Ao todo, 20 policiais participaram dessa fase, 12 em Ribeirão Preto, São Paulo, e 8 em Cuiabá. Cumpriram 5 mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Federal, sendo 2 na capital mato-grossense e 3 na cidade paulista. Ninguém foi preso, mas a Polícia Federal deve chamar todos os investigados a prestar depoimentos nas próximas semanas. A Operação Ararate tem como objetivo desarticular uma organização criminosa, especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro em Mato Grosso, e foi iniciada em 2011 após denúncias de Karina Nogueira, ex-mulher do empresário Júnior Mendonça. 2 anos depois, foi realizada a primeira etapa desta operação, em 12 de novembro de 2013, quando foram cumpridos 11 mandatos em Cuiabá e Várzea Grande, mas os nomes dos envolvidos não foram divulgados. De lá para cá, foram 4 réus na ação penal do Ministério Público Federal. Éder Moraes, ex-secretário da Copa, Casa Civil e Fazenda, a esposa dele, Laura Dias Moraes, Luiz Carlos Cusiol, superintendente regional do BIC Banco em Mato Grosso, e Vivaldo Lopes, ex-secretário adjunto de Fazenda. E ainda estão em trâmite 13 inquéritos policiais. A 5ª fase dessa operação foi a mais polêmica, pois apareceram nomes de lideranças políticas, como o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Ricardo Almeida, do prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, do PSB, do governador Silval Barbosa, do PMDB, e do deputado estadual José Riva, do PSD. Riva e Éder chegaram a ser presos e encaminhados à penitenciária da Papuda, em Brasília. E o debate com os candidatos ao governo, realizado na última sexta, dia 26 de setembro, pelo Grupo Gazeta de Comunicação e retransmitido ao vivo pelo Grupo RD News, foi marcado pelo embate entre Lúdio Cabral, do PT, e Pedro Táxi, do PDT. Os dois protagonizaram uma série de acusações. Este foi ainda o primeiro confronto com a participação de Janete Riva, do PSD, e com a ausência de José Marcondes Neto, o Muvuca, do PHS. O debate com os candidatos ao governo, realizado pela TV Record e retransmitido pelo RDTV na última sexta, dia 26 de setembro, não contou com a presença de José Marcondes Neto, do PHS, o Muvuca, em razão do indeferimento da candidatura dele na Justiça Eleitoral e a consequente proibição de participação do Profronto. Depois da justificativa dada para esta ausência pelo mediador Antônio Carlos, no primeiro bloco, os 4 candidatos, ainda calmos, responderam à pergunta sobre a relação do desenvolvimento econômico do Estado com a preservação ambiental. O clima escontou mesmo no segundo bloco, quando os postulantes fizeram questionamentos entre si. E foi aí que iniciou o embate protagonizado por Pedro Táxi, do PDT, e Lúdio Cabral, do PT, que lideram as pesquisas eleitorais. O petista, ao ser confrontado, chamou o pedetista de candidato dos milionários. O candidato Táxi dos bilionários, o candidato do Pedro Henry, ele exerce mandato no Senado, quer deixar o mandato antes de concluir metade dele, não se sabe sequer quem é o seu suplente, quem ficará com a vaga eventualmente, mas isso não acontecerá porque ele continuará, teve todas as condições de, durante o seu mandato, de fiscalizar com rigor o andamento das obras. Agora, o que ele fez apenas foi torcer contra o tempo todo ao andamento de todas as obras da Copa do Mundo. Táxi aproveitou a réplica para reforçar as acusações
sobre o fato de Lúdio não se manifestar sobre as falhas nas obras da Copa. O candidato do PT, o candidato do atual governo, em nenhum momento, desde o início das obras da Copa, ele se manifestou sobre elas, a não ser no seu programa eleitoral em 2012. O VLT, que custou 1.477 bilhões, já pagaram 1 bilhão de reais, os vagões estão parados lá no aeroporto, perto do aeroporto, defasados tecnologicamente, segundo o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. José Roberto do PSOL manteve a postura mais amena e tentou se prender ao plano de governo, assim como fez Janete Riva do PSD. Já no terceiro bloco, quando cada candidato escolhia um adversário para confrontar, que a discussão entre Lúdio e Tax se estreitou ainda mais. Candidato, o senhor tem uma campanha milionária, só na segunda parcial 11 milhões de reais, financiados por alguns conhecidos bilionários do estado de Mato Grosso. Alguns devedores dos mesmos milhões em impostos ao estado e outros beneficiados com incentivos fiscais. Hoje, o Grupo Gazeta Digital publicou a entrevista do Eraí Maggi, um dos seus financiadores, dizendo que Tax está dominado. O que o Eraí Maggi quis dizer quando disse Tax está dominado? O senhor deve ter feito esta gravação de forma ilícita, eu não sei se ela é verdadeira ou falsa. Agora eu conheço uma gravação que é verdadeira. A Polícia Federal gravou o Éder Moraes dizendo ao Silvio, que está na sua campanha, que o senhor recebeu 7 milhões e 500 por fora. O embate causou aparente indignação a Janete Riva, que também respondeu sobre o cunho assistencialista do Bolsa Família Estadual. A princípio, o custo da cadeira de um governo tem saído muito alto pelo que a gente tem visto. Mas eu quero usar parte do ICMS que essas grandes trades estão recebendo do governo estadual, sobrando para doação de campanhas, e poder usar para o meu programa, que é o Bolsa Família Estadual. Porque a gente precisa dividir riquezas. Já ganharam bastante, já não estão gerando o emprego e renda, como assim foi iniciado a conversa, para receber incentivo fiscal. Então nós vamos propor que parte desse ICMS venha para um programa que venha atender as pessoas, que venha colocar mais comida à mesa, que venha proporcionar uma melhor qualidade de vida. E no último bloco, dedicado inclusive às considerações finais, os candidatos do PDT e do PT voltaram a se atacar. Suas contas em 2010 foram reprovadas por erros insanáveis. Ilicitudes insanáveis, está escrito na decisão da juíza aqui. Quantos secretários do governo Silval Barbosa estão licenciados para trabalhar na sua campanha? E quanto custou o valor que o senhor pagou nesta campanha para a produtora e para o marqueteiro? E se o senhor recebeu o dinheiro do Diretório Nacional do PT para esta eleição? Porque o Eraí Maggi doou para a candidata Dilma e outros bilionários que ganharam dinheiro licitamente doaram. O senhor é candidato do Carlos Bezerra e da Teté Bezerra. O senhor é a novidade? Candidato, o senhor precisa parar de só fazer discurso. Prega a transparência, mas não quis abrir o seu sigilo bancário fiscal. Há suspeitas sobre andamento da Operação Ararati e envolvimento de nomes que disputam essa eleição, e a transparência, a partir da abertura do sigilo fiscal, seria fundamental para isso. Quem é financiado por bilionário nessa campanha é o senhor. Eu tenho o apoio do governador Silval Barbosa, mas eu tenho compromisso com um governo novo. As suas contas bancárias, 3 contas bancárias, eu quero lhe entregar à procuração para investigar qualquer conta minha e da minha família no Brasil todo. O senhor faz um circo a respeito disso. E ao final do debate entre os candidatos ao governo realizado pelo Grupo Gazeta de Comunicação, Lúdio Cabral do PT e Pedro Tax do PDT também protagonizaram um pequeno bate-boca, enquanto o petista tentava entregar uma procuração ao pedetista, o autorizando pessoalmente a acessar os dados bancários e fiscais do adversário. Veja. Está aqui as duas procurações. As duas procurações. Olha o nível. Olha só, fugindo. Está aqui a procuração para que o senhor abra o meu sigilo bancário fiscal. Está aqui a minha, receba das minhas mãos. Não seja arrogante. Não seja arrogante, candidato. Não fuja. Tenha coragem de fazer o debate que precisa ser feito nessas eleições.
Tudo isso aconteceu porque os candidatos ao governo, Pedro Taques, do PDT, e ao Senado, Rogério Salles, do PSDB, não compareceram ao encontro provocado pelos respectivos adversários, o Lúdio Cabral, do PT, e o Wellington Fagundes, do PR. Momento agendado justamente para a entrega de procurações direcionadas, o que permitiria a quebra dos sigilos fiscal e bancário dos candidatos da situação. O evento foi marcado mesmo pela rivalidade de cabos eleitorais ligados às duas coligações. Candidatos ao governo, Lúdio Cabral, do PT, e ao Senado, Wellington Fagundes, do PR, divulgaram que iriam a um cartório na capital nesta sexta, dia 26 de setembro, entregar uma procuração a Pedro Taques, candidato do PDT, ao Palácio Paiaguás, e Rogério Salles, que disputa a vaga de senador. Eles não compareceram por estarem no interior do estado onde fazem campanha, mas cerca de 100 pessoas, a maioria ligadas à coligação de Pedro Taques, foram ao local, pois Lúdio Cabral e o Wellington Fagundes também afirmaram que iriam liberar e custear a qualquer cidadão o documento necessário para as buscas fiscais. Eu, como cidadão, como contribuinte, como munícipe, venho aqui requerer essa certidão para comprovar, trazer às claras, tornar claro e evidente todo esse processo. O clima era quente, mesmo antes dos candidatos chegarem. Durante quase todo o tempo, os cabos eleitorais e assessores de ambos os lados se provocaram. Lúdio Cabral chegou acompanhado da esposa Ana Regina e foi hostilizado pelo grupo adversário. Muito provavelmente apoiadores do candidato Pedro Taques, que foram mobilizados para estar aqui para fazer um teatro. O que nós vamos? Nós vamos recolher cópia dos documentos de todos os cidadãos, nós vamos recolher cópia dos documentos de todos e providenciar a emissão da procuração para cada um. Logo depois, também acompanhado da esposa, o Wellington Fagundes foi alvo do grupo que gritava palavras de ordem, enquanto o candidato dava uma entrevista. Eu quero dizer que não só eu concordo com isso, mas a gente avançou na proposta, que o Brasil de hoje precisa de transparência. O político não pode só parecer, tem que provar que é honesto. E o clima é tenso aqui na frente do cartório. Cabos eleitorais de Lúdio Cabral quase entraram em confronto com cabos eleitorais de Pedro Taques. Carros de som passavam no local, várias pessoas exigiam um documento, mas parecia que o que menos queriam era a procuração. Tanto que, apesar do início de confusão, quase ninguém deixou os dados para que ela fosse confeccionada. E uma nova rodada do Gazeta Dados, divulgada pelo jornal A Gazeta, aponta Pedro Taques, do PDT, com chances de vencer a disputa no primeiro turno. O pedetista aparece com 41% das intenções de voto. Em segundo lugar está Lúdio Cabral, do PT, com 24%, e em terceiro, Janete Riva, do PSD, com 7%. Já José Marcondes, o Muvuca, do PHS, e José Roberto, do PSOL, não pontuaram. Brancos e nulos somaram 9% e outros 19% não responderam ou não souberam responder. O levantamento foi feito entre os dias 25 e 27 de setembro em 66 cidades de 12 regiões. Foram ouvidas 1.095 pessoas. O Instituto Gazeta Dados simulou ainda a realização de segundo turno no estado. Mais informações na reportagem de Patrícia Sanches, no portal do Grupo RD News. E na propaganda eleitoral exibida na manhã da última sexta, dia 26 de setembro, o candidato ao governo pelo PDT, Pedro Taques, atacou o governador Silval Barbosa, do PMDB. Já Lúdio Cabral, do PT, criticou novamente os apoiadores do pedetista. Os outros postulantes ao governo apresentaram propostas. Quem iniciou o programa eleitoral gratuito foi Pedro Taques, do PDT, e além de apresentar propostas para o turismo, cultura, esporte e saúde, criticou o governador Silval Barbosa, do PMDB, por repasses milionários à Assembleia Legislativa por causa do excesso de arrecadação. Eu sei que é legal e obrigatório o repasse mensal ao Poder Legislativo, mas não é disso que estamos falando. Foram repassados 200 milhões a mais para a Assembleia. Isso é inaceitável. Já Lúdio Cabral, do PT, apresentou propostas para a segurança pública e reforçou a veracidade da quebra dos sigilos fiscal e bancário. O petista contou com depoimentos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Janete Riva, do PSD, falou sobre os investimentos voltados às indústrias de Mato Grosso e contou com a participação do candidato a vice-governador Araí Fonseca, também PSD, que reforçou os planos para a saúde. O
piloto de motocross Joaninha e 12 vereadores por Cuiabá também apareceram na propaganda. José Roberto do PSOL repetiu os projetos para a educação. O candidato do PHS, José Marcondes Neto Muvuca, teve o corte da propaganda eleitoral por ter o registro da candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral por não ter prestado contas em 2010 e em 2012. Já a divisão do Estado foi novamente abordada na propaganda eleitoral gratuita da última sexta, dia 26 de setembro, entre os candidatos ao Senado. O tucano Rogério Salles usou todo o tempo para criticar o projeto do adversário Wellington Fagundes, do PR. Rogério Salles, do PSDB, voltou a comentar a proposta sobre a divisão do Estado de Mato Grosso. O tucano exibiu um trecho do debate ocorrido na última segunda, dia 22 de setembro, pela TV Record, onde o adversário Wellington Fagundes, do PR, reconhece que é o autor do projeto. Deputado Wellington, o seu projeto que propõe o plebiscito tira, na sua proposta, tira 49 municípios para criar o Mato Grosso do Norte. Tira mais 30 municípios para criar o estado do Araguaia. Fica restando para o estado de Mato Grosso atual, apenas 62 municípios. Isso não é propor, ou no mínimo, estimular a divisão do estado de Mato Grosso? O meu projeto é um plebiscito que eu apresentei lá no meu primeiro mandato. Já o republicano respondeu a questionamentos feitos por entidades que representam a juventude, repercutiu pesquisas, onde aparece na liderança das intenções de voto e contou com a participação do candidato ao governo Lúdio Cabral e a presidência Dilma Rousseff, ambos do PT. Já Rui Prado, do PSD, destacou os trabalhos feitos enquanto comandava o Senar. Ele ainda apresentou propostas para a agricultura familiar e a regularização fundiária. Gilberto Lopes Filho, do PSOL, também repercutiu o debate da TV Record. O candidato mostrou as críticas que fez contra os adversários durante o confronto. O procurador Mauro, que concorre a deputado federal, pediu votos para o postulante. Saiba agora a agenda dos candidatos ao governo de Mato Grosso para esta segunda, dia 29 de setembro. Dos 5 candidatos ao governo do estado, 4 não forneceram a agenda desta segunda, dia 29. Foram eles Peru Tax, do PDT, Janete Riva, do PSD, Muvuca, do PHS e José Roberto, do PSOL. Já Lúdio Cabral, do PT, pela manhã, faz visita em uma empresa, grava programa eleitoral e faz caminhada no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá. À tarde faz carreata, caminhada e comício em Barra do Garças. E você não saia daí, porque na volta temos ao vivo uma entrevista com a juíza da propaganda do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Ana Cristina Silva Mendes. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer ensolarado, faz 31 graus na capital. São 8 horas e 54 minutos. Vejo você em instantes no portal do Grupo RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para a nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando, não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Quer ver sua cidade melhorar? Mande uma mensagem para a Prefeitura. Instale em seu smartphone o Colab, um aplicativo gratuito que liga você aos gestores da cidade. Você pede melhorias, interage e recebe respostas dos órgãos públicos. Acesse www.colab.re. Suas ideias e o trabalho da Prefeitura vão se conectar. Prefeitura de Rondonópolis. Avançar é o nosso compromisso. Alphaville Buffet.
sua primeira escolha. Diferente de um jogo, no trânsito você só tem uma vida. Por isso a Prefeitura de Cuiabá está instalando radares, lombadas eletrônicas, detectores de avanço nos semáforos e câmeras de monitoramento nas principais vias da cidade. Tudo para evitar acidentes e, claro, somar pontos para a vida. Faça sua parte. Prefeitura de Cuiabá, na Semana Nacional de Trânsito, junto com o cidadão. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. E é um asfalto muito bom, não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RDTV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Bom trabalho, amor. Igualmente, querida. Boa aula, filho. Obrigado, mãe. E juízo vocês dois. Nada de ficar esquentando a cabeça por aí causando queimadas. Queimadas urbanas pioram a qualidade do ar e aumentam a incidência de doenças respiratórias. Conscientização começa em casa. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. De volta com o RDTV e ao lado da juíza da propaganda do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Ana Cristina Silva Mendes. Lembrando que você pode e deve participar desse bate-papo enviando o seu questionamento por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo, lógico, a sua participação, vamos conversando com a nossa convidada. Bom dia, doutora, e obrigada pela presença aqui no RDTV. Bom dia, querida. Bom dia a todos os telespectadores do RDTV. Doutora, a maioria das denúncias registradas no Pardal a maioria é ligada à questão da propaganda, seja ela de impressos na internet, nas redes sociais, por e-mail. Como o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso tem trabalhado para conseguir responder a contento e com rapidez essas denúncias? Algumas denúncias são infundadas, né? Outras necessitam realmente de uma averiguação, é feita essa averiguação, é encaminhado algum material que realmente constitua delito, algum delito eleitoral é encaminhado para o Ministério Público. Alguns procedimentos realmente foram instaurados. Algumas denúncias, como eu disse, são sem procedimento, porque às vezes o eleitor tem aquela dúvida, foi postado isso no Facebook, pode ou não pode, ou presenciei tal coisa, pode ou não pode. Então, por ali a gente já tem como averiguar se aquilo constitui um crime eleitoral ou não, né? Então, realmente, o Pardal se tornou aquela ferramenta de um relacionamento próximo do TRE com o eleitor. E o eleitor faz essas perguntas, esses questionamentos, essas denúncias e ao TRE cabe fazer esse feedback, dar essa resposta pronta. E esse filtro. Isso, e filtrar para saber realmente o que é e o que não é uma infração eleitoral. Até hoje, a senhora falou de que processos foram instaurados. Quantos processos, afinal, foram instaurados até hoje e o que isso pode acarretar aos candidatos? Olha, alguns, eu não vou te falar em números, porque eu não saberia explicar exatamente quantos transformaram hoje. Algumas foi o que eu te digo, dali, nesse filtro. Algumas coisas foram para averiguação para o interior, o que é do interior, porque o Pardal recebe a denúncia do estado inteiro. Então, alguns casos aconteceram no interior. Então, é encaminhado para o colega do interior, da zona eleitoral, para que ele faça a averiguação e naquilo que ele encontrar irregularidade nos encaminhe. Algumas coisas são encaminhadas para o Ministério Público, outras para os juízes auxiliares da propaganda.
Alguns casos, principalmente no começo, tinham muita correlação com e-mail institucional, Facebook, e-mail de pessoa jurídica, e para saber se podia ou não podia manter. Por conta disso, nós temos todo esse filtro. E algumas, evidentemente, improcedentes, elas são arquivadas. Quais são as consequências aos candidatos que forem comprovadas essas irregularidades? O que pode ocorrer de penas, digamos, mais leves até as mais pesadas? Olha, a pena mais leve para o caso de irregularidade, propaganda irregular, por exemplo, é a retirada, a determinação da retirada do Facebook. Nós determinamos para que tire em 2 horas, para que tire em algumas horas. Retirou, não há previsão de multa, então a sanção é só aquela de realmente ele retirar, exceto se ele continuar, e a gente faz a multa inibitória, que é aquela que, em caso de continuidade da irregularidade da propaganda, será aplicado ou passa a figurar uma multa diária, né, que pode variar aí de acordo com aquilo que o magistrado fixar. Mas nós temos também os crimes realmente mais graves, né, que são as condutas vedadas, que geram uma representação eleitoral chamada representação eleitoral especial. E aí, nesses casos, ele tem o risco, inclusive, da cassação de registro, da cassação de mandato, etc. De acordo com o que for apurado ao final e de acordo com a sentença condenatória. Propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio vão até o dia... as propagandas vão até o dia 3 de outubro. Até a antevéspera da eleição. Quais são as expectativas do TRE para o que pode vir por aí nessa última semana? Olha, nós temos uma grande preocupação, porque se tornou visível, né, a questão da judicialização aí deste pleito eleitoral da política das eleições de 2014. Foi um ano bastante acirrado na disputa, está sendo bastante acirrado e, portanto, muitas são as ações e representações que foram impetradas nesse período em razão desses ataques, exatamente, dos ataques, das propagandas irregulares, muitas vezes desobediência a determinados dispositivos, né? Tá lá evidente que não pode, ainda assim, se o candidato faz, aí o outro candidato, que é um fiscal natural, né? Claro, representa contra. Mas daqui para sexta-feira, que nós temos de novo, o Tribunal Regional Eleitoral acabou de, na quinta-feira, o Pleno aprovou uma resolução que fixa, né, os novos prazos para o direito de resposta, inclusive na antevéspera, até nos dias que antecedem ao pleito, nesse finalzinho aí, onde o prazo é reduzido, passando a ser de 4 horas após a apresentação do programa com aquilo que se chama de ofensa recebida pelo candidato. Então, por conta disso, o eleitoral baixou essa resolução, buscando disciplinar melhor e podendo até gerar nos últimos dias, porque a propaganda eleitoral só vai até a antevéspera, nos últimos dias mesmo, a criação de dentro da propaganda, aliás, dentro da programação normal, um espaço para direito de resposta. Isso. No dia 4 de outubro, então, a gente pode ter algum tipo de resposta. De direito de resposta, garantido sim. pelo TRE. Isso. Como evitar ou como penalizar a questão dos vídeos e panfletos apócrifos? A gente sabe, por exemplo, que nessa madrugada já foram distribuídos alguns panfletos apócrifos em Várzea Grande e em algumas regiões de Cuiabá. Como que o TRE deve agir nesses casos? Olha, mandar recolher é o caminho. A busca e apreensão desse material é o caminho. Contudo, é preciso que se entenda que o eleitor tenha ele próprio a sua crítica, porque por mais que nós façamos uma busca e apreensão, seja de que natureza for esse material, por mais que nós façamos essa busca e apreensão, ela não vai ser suficiente para tirar tudo da rua, né? Muita coisa é como você querer recolher penas, né? Você abre um travesseiro de penas do alto de um edifício e solta, e depois você tentar recolher, você não vai conseguir, né? Então, nesse aspecto, o que o TRE indica para o eleitor, seja você o crítico, seja você, eleitor, o crítico de tudo aquilo que chega até você,
Você faz realmente a verificação do que é verdade, do que é mentira. Não se deixando envolver por manobras tão sórdidas, porque uma pessoa que ela não tem coragem de assinar aquilo que ela escreve, ela é digna de confiança? Não, né? Uma pessoa, quando ela quer dizer a verdade, ela quer dizer algo que seja verdadeiro, que ela tenha a hombridade de dizer em alto e bom som, eu estou dizendo isso, né? E sustentar aquilo que está sendo dito. O TRE chegou de orientar os candidatos e as coligações, doutora, sobre a tentativa de não se judicializar tanto esse processo eleitoral e de não ocorrer tantos ataques e agressões mútuas, tanto entre candidatos ao governo quanto entre os candidatos ao Senado? Olha, nós fizemos nos primeiros dias da propaganda eleitoral gratuita, rádio e TV, acho que no primeiro ou no segundo dia nós fizemos uma reunião mais visando a adequação em razão das inúmeras exigências que a lei tinha. Então, baseado naquelas exigências, o que nós pedimos é que fosse respeitado cada item, cada exigência, por menor que ela lhe parecesse. Por mais insignificante que ela lhe parecesse, ela teria que ser cumprida uma vez que era uma exigência legal. Partindo daí, se pede o tempo todo, né? O TSE constantemente está buscando fazer com que eles pensem em fazer um pleito um pouco mais saudável, né? Voltado à divulgação das suas propostas e não nos defeitos ou na falta de qualidade do outro candidato. Mesmo assim, essa propaganda eleitoral, a senhora acredita que foi mais agressiva que as outras que a senhora já trabalhou? Olha, os fatos falam por si, né? Contra fatos não há argumentos. E aí ficou para a sociedade, de um modo geral, observar que realmente foi um pleito mais acirrado, né? E por conta disso, não há como você ignorar. José Pedro, pergunta por meio do chat, por que as novas decisões da Corte de tempo nos programas eleitorais dadas pela senhora estão ordenando que apareça na tela de corte, além do nome da coligação, também o nome do candidato? José Pedro pergunta. Na verdade, José Pedro, essa foi uma decisão não minha, né? Foi uma decisão da própria coordenadoria da propaganda eleitoral, nossa, de todos os juízes, para que isso passasse a constar nos programas, para que as pessoas tivessem o conhecimento daquele corte que foi efetuado, de quem era o espaço e por que não estaria sendo usufruído em razão de corte realmente. Então, essa não é uma decisão isolada, minha. Eu lhe digo que é algo que foi determinado, que foi criado ali dentro do núcleo da coordenadoria da propaganda eleitoral. Bruno pergunta por meio do chat, os candidatos indeferidos podem fazer propaganda na TV, rádio e redes sociais? Ele está se referindo... Ele não faz referência, doutora, mas eu acredito que pode ser sim o caso do Muvuca, candidato ao governo, e tem outros candidatos, deputado estadual e federal. Mas ele já foi retirado, né, da propaganda eleitoral gratuita. O espaço dele já foi retirado realmente, até por uma decisão do doutor Alberto Pampado. Já foi excluído da propaganda eleitoral gratuita, rádio e TV. E nas redes sociais, como fica a fiscalização? Nas redes sociais nós precisaríamos de realmente uma provocação, porque nós não temos como acessar os inúmeros, né, Face, sites, nem tampouco e-mails que possa estar ventilando. Mas o que é importante se levar ao conhecimento é que ele está fora, isso já foi divulgado, né? Ele está fora do pleito eleitoral. Ele pode ser penalizado por isso? Olha, em tese não, nós não temos absolutamente, torna sem efeito, né? Já que ele não é candidato, essa participação, ele não é candidato, não tem efeito nenhum, mas realmente ele não poderia estar participando em hipótese alguma, até para não atrapalhar. Ângela Oliveira pergunta por meio do chat, como identificar casos de abuso do poder econômico? Olha, é preciso que haja uma denúncia, porque o abuso de poder econômico, ele gera uma representação especial. E essa representação especial, ela precisa ser trazida, ela precisa de um mínimo de elementos para que o Ministério Público possa agir, uma representação que pode gerar até mesmo a cassação de mandato, cassação de registro. Então, é algo realmente mais severo. E nós precisamos de uma investigação mais apurada. Não é uma simples denúncia, não é uma coisa tão simples para
se verificar, mas deve ser denunciado para que haja um mínimo de indício a fim de que o Ministério Público possa agir nesses casos. A provocação à justiça, como a senhora disse. Isso. Doutora, na véspera das eleições, geralmente nas madrugadas entre sábado e domingo, a gente vê a cidade lotada de santinhos e distribuição dos panfletos apócrifos. Como que o Tribunal Regional Eleitoral deve atuar na véspera das eleições para evitar esse tipo de propaganda ilegal e irregular? Nós vamos ter agora, no dia 1º de outubro, uma reunião com os partidos políticos, coligações, para a aplicação do projeto Cidade Limpa. Esse projeto teve origem, inclusive, em Rondonópolis, e teve uma receptividade muito grande. Esperamos que também Cuiabá possa ter essa receptividade, onde se estabelece, inclusive, né, a desova desse material de propaganda que não for utilizado para depois, junto ao TRE, traçando também um pacto, traçando aí um pacto entre os candidatos, coligações, o próprio TRE, de mantermos a cidade limpa e não fazermos esse despejo de material nas últimas horas, nos últimos dias. Então, nesse projeto que vai ser essa reunião do dia 1º com os partidos e coligações, nós devemos ter, então, alguma coisa aí acertada, alinhavada entre os partidos políticos e as coligações, visando justamente evitar esse problema. Há a possibilidade de candidatos serem, de alguma forma, penalizados caso sejam encontrados esses materiais desovados próximos às zonas eleitorais? Olha, nós precisamos de uma lei eleitoral bem mais severa para que isso possa realmente ser objeto de uma aplicação de pena, realmente. Por enquanto fica mais na orientação. Fica mais difícil de aplicar uma norma mais severa. Eu espero que para o próximo pleito nós tenhamos algo mais impositivo em relação a isso. Ainda guarda a conscientização dos candidatos. Verdade, Gustavo de Souza pergunta em relação à véspera do dia da eleição, doutora, mas em relação a evitar compra de votos. Segundo ele, há comentários que alguns candidatos pretendem sim comprar voto no dia do pleito. Gustavo, olha, eu me preocupo muito com isso. Como cidadã, como magistrada, eu me preocupo bastante com isso. Mas eu me preocupo mais ainda porque muitas vezes a gente vê que existem pessoas que ainda vendem voto. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se existe alguém que compra, existe alguém que vende. Então vamos nós conscientes, vamos fechar esse mercado. Como que se fecha o mercado? A partir do momento que as pessoas tiverem a consciência de que não é um saco de cimento, não é R$50, não é R$100, não é R$1, não é um sacolão, não é nada que vai valer o meu voto. O meu voto é precioso. Então, eu preciso ter essa consciência, as pessoas precisam ter. E aí nós contamos com a população para que cada um faça um trabalho de formiguinha e divulgue isso. Fala, olha, fulano, você vai vender seu voto por isso? Um candidato que compra o seu voto não é digno dele. Não é digno. Uma pessoa que compra o seu voto não é digno de que você vote nele. O TRE deve trabalhar com policiamento também, doutora? Sim, haverá um policiamento mais ostensivo nos dias das eleições. Vamos contar com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, todos engajados, né? Este ano nós vamos trabalhar no Centro Integrado, com o Centro Integrado de Segurança Pública, onde nós temos aí espalhados pela cidade inteira câmeras. Muitas câmeras, são verdadeiros, é um verdadeiro Big Brother da cidade. Nós só conhecemos esse aparato todo por conta da Copa do Mundo. Então, esse aparato está à disposição da Justiça Eleitoral nesse pleito eleitoral. Então, nós vamos trabalhar com esse equipamento, que é um equipamento de tecnologia avançada, podendo, inclusive, em alguns lugares, ser colhida essas imagens, né? Se porventura existentes. E responsabilizar. Exatamente, responsabilizar aqueles que tanto a corrupção ativa quanto a passiva, quem compra e quem vende. Doutora, para encerrar nosso bate-papo, os respingos dessas eleições chegou na senhora, nesse processo eleitoral. A oportunidade, inclusive, de esclarecimentos para as pessoas a respeito da acusação de alguns grupos políticos de que a senhora, entre aspas, estaria envolvida com o grupo político dos Riva. Afinal, o que aconteceu? Olha, as pessoas, elas invadem a nossa vida como se elas tivessem direito. Algumas são testemunhas de algo que nunca viram. Eu sou uma magistrada, as minhas decisões falam por mim, eu não preciso falar. Se alguém tem dúvida se há algo sendo privilegiado,
ou alguém sendo privilegiado, vá no mural do TRE e olhe cada decisão contra este, aquele ou aquele outro candidato e veja se algum deles, sequer um, conseguiu ser privilegiado por qualquer de nós. Então, o nosso trabalho fala. As pessoas elas têm o hábito de falar quando algo está acontecendo, ela fala de forma leviana, inconsequente. Isso dói bastante, porque elas colocam em dúvida, em xeque, a sua idoneidade. Mas prove, eu quero que prove, se a minha idoneidade em relação às minhas decisões tem este ou aquele problema. Não vou aqui expor a minha vida, até porque eu não preciso. Também, todas as fotos que porventura foram colocadas com a candidata, hoje candidata, Janete Riva, são fotos institucionais, onde nós estávamos participando de eventos, como sim, sempre participamos de uma forma efetiva em todos os eventos de violência doméstica. Então, é muito fácil falar, mas eu peço, cada um que suspeitou, duvidou ou falou, olhe as minhas decisões. Tá certo, doutora. A gente agradece imensamente a participação da senhora aqui na RDTV. Muito obrigada a você, querido. Um grande abraço a todos. Esperamos aí que domingo seja realmente um dia democrático, muito democrático. Tá certo. Bom, a gente agradece todas as participações por meio do chat. Caso não tenhamos feito alguma pergunta, a gente repassa para a assessoria da doutora Ana Cristina, que eles respondem a esse questionamento. Essa edição fica por aqui. Nos vemos de novo amanhã ao vivo, às 8h30 da manhã. Até lá.